Nós seguiremos com a nossa exposição do Evangelho de João, nessa série que intitulamos Quem é Jesus? E nesta noite nós queremos aqui compartilhar com a igreja as nossas impressões. Ele falou que deu certo, ok? Então era a questão do microfone. Nós compartilharemos nossas impressões desse texto de João 8, do verso 48 ao verso 59, em que Jesus é aquele que honra a Deus no cumprimento de sua missão. Honra a Deus ainda que sob forte desprezo, sob forte oposição, mas Jesus era propositivo em sua missão. Ele não perdia tempo em se defender, mas usava todo o tempo que ele tinha para expor a luz do Evangelho. E nesta noite, meus irmãos, eu gostaria de, aqui com a igreja, trabalhar essa ideia. Nós fomos chamados por Deus para sermos de Jesus. E sendo de Jesus, qual deve ser o orientador de nossas vidas? Autopromoção? Não. Ficar a todo instante se degladiando através das redes sociais? Não. Ficar arrumando questões das mais diversas em discussões infindáveis? Não. Mas qual deve ser a nossa missão? Pregar o Evangelho, expor a luz do Evangelho, fazer com que as pessoas se encantem com esta mensagem. Essa mensagem, meus irmãos, é uma mensagem extraordinária. E ela foi confiada a nós. E nós não podemos aqui nos perder em nossas vaidades pessoais para então falarmos ao mundo: olha, eu tenho razão. E às vezes perdemos a nossa oportunidade de semear essa verdade até na vida do nosso irmão, para que prevaleçamos nas nossas opiniões pessoais. Não, Jesus honrou a Deus, porque ele cumpriu a missão. Ele não buscou se autopromover. Deus o glorificava, Deus o promovia. Era Deus quem dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Cabia ao Senhor apenas fazer a vontade de Deus. A sua comida era fazer o que Deus queria que ele fizesse, que era conduzir a história da redenção ao seu desfecho na cruz do Calvário. Mas haviam opositores, e a esses opositores que inclusive o xingavam, o agrediam com palavras, inclusive pegavam em pedras para assassiná-lo. Ele manteve a disposição de seu coração de ofertar a graça da liberdade, de ofertar a vida eterna, de dizer que aqueles que seguissem os seus ensinos jamais morreriam. Observe o texto de João 8, versos 48. Samaritano endemoninhado, olha o tom daqueles que se opunham a Jesus. Samaritano, endemoniado, responderam os líderes judeus. Não temos dito desde o início que está possuído por demônio? Jesus então responde: não tenho em mim demônio algum. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória. Há quem a procure para mim, e ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade: quem obedecer a meu ensino, jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer a meu ensino, jamais morrerá. Por acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu, assim como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu:
Se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria, mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem, Ele é nosso Deus, mas nem conhecem, nem o conhecem. Eu o conheço. E se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram, você não tem nem 50 anos? Como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocupou deles e saiu do templo. Quem é Jesus? Quem é essa pessoa que divide a história em antes e depois dele? Nesta noite queremos aqui dizer que esse Jesus é aquele que honra a Deus cumprindo cabalmente a sua missão. E a sua missão consistia em dar vida àqueles que seguissem seus ensinos. O que veremos em nossa reflexão desta noite, meus irmãos, é um grupo de ouvintes de Jesus que haviam dito, crido nele, contudo, com o início do discipulado, com o início da exposição da luz do Evangelho, eles se decidiram em não mais crer em Jesus, mas se opor tenazmente a Jesus, se colocando em uma postura de retaliação, se colocando numa postura de trincheira, de lutar contra, mostrando que de fato o orgulho religioso deles os tinham feito perder de vista a graça que lhes foi manifesta ali por meio da mensagem de Jesus. Assim é a religião que se aparta dos ensinos de Jesus. Ela perde graça, ela perde vida, ela perde o brilho, ela se torna chata. Ela se torna chata. E quem é adepto dessa religião, que se divorcia dos ensinos de Jesus, que deixa de se encantar com a mensagem de Cristo, com a beleza da simplicidade da mensagem de Cristo, essa pessoa se torna chata, pedante, difícil de caminhar. Porém, Jesus não abriu mão de continuar se comunicando com essas pessoas para que essas pessoas pudessem enxergar a luz do Evangelho e, enxergando essa luz do Evangelho, pudessem abrir os seus corações com arrependimento, crendo que Jesus é a verdade que liberta. Mas no final das contas, tristemente, o que veremos é que eles preferiram não a graça da liberdade, mas preferiram a liberdade da religião deles, inclusive pegando em pedras para apedrejar Jesus. Jesus honrou a Deus em sua vida, mesmo sofrendo oposição, mesmo sofrendo desprezo de homens que se diziam terem crido nele. Ele permaneceu firme na sua missão de dar àqueles que, porventura, viessem a guardar os seus ensinos, a vida. Jesus, meus irmãos, veio para nos dar vida. E a vida vem da nossa permanência em seus ensinos. A vida vem de uma vida de discípulo, de uma vida que vai ao encontro de Jesus e passa a aprender com Jesus, de modo simples,
porém profundo. Jesus honrou Deus, enfrentando desprezo, enfrentando oposição, enfrentando injúria, calúnia, difamação, violência verbal, violência até mesmo física, porque eles pegaram em pedras. Tudo porque ele era propositivo quando esteve entre nós. Ele queria trazer vida. Era essa a sua missão. Não era fazer o seu nome, mas era promover vida. O primeiro ponto, meus irmãos, que gostaria de analisar em nosso sermão, em nossa reflexão desta noite, está nos versos 48 a 51. E o que eu quero aqui destacar é que quando faltam argumentos, o que sobram são ofensas. Os judeus que, em tese, haviam crido em Jesus, quando Jesus disse para eles, permaneçam em mim, permaneçam em meus ensinos, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eles deram um pulo e disseram, nós não somos escravos, nós somos descendentes de Abraão. E Jesus considerou, olha, vocês são, ainda que morem na casa, vocês não são o filho, vocês são escravos. Mas se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque a escravidão que aquele grupo vivenciava não era social, não era política, não era econômica, mas sim espiritual. Eles precisavam de Jesus. Mas eles não arredaram o pé e disseram, nós somos descendentes de Abraão. E Jesus disse, olha, se vocês são descendentes de Abraão, por que não seguem o modelo de Abraão? Por que não têm a mesma fé de Abraão? Por que não têm o mesmo comportamento de Abraão? Vocês não apresentam características, evidências de serem descendentes de Abraão. Ainda que etnicamente vocês sejam, espiritualmente vocês não são. E aqueles homens ficaram muito brabos. E então alegaram, nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus. Olha, se vocês são filhos de Deus, vocês deveriam me reconhecer. Mas vocês não me reconhecem. O comportamento de vocês não indica que vocês são filhos de Deus. O comportamento de vocês indica que vocês são filhos de outro, não de Deus. Até que chegou ao ponto que Jesus teve que dizer claramente, o comportamento de vocês dá evidências claras pelo ódio, pela violência, pela forma como vocês se comunicam, que vocês não são filhos de Deus, mas sim são filhos do diabo. Foi daí que aqueles homens disseram para Jesus, você é um samaritano, você é um possesso de demônio. Como é que Jesus lidou com essas ofensas? Daqueles que até um instante atrás professavam fé, diziam que criam em Jesus, faziam coração para Jesus, agora estão dizendo que ele é um samaritano, que ele é um possesso de demônio. E tudo isso porque eles se sentiram ofendidos com a mensagem de Jesus. Os argumentos se esgotaram, então eles partiram para a ofensa pessoal. O Senhor Jesus, meus irmãos, foi chamado pelos judeus de samaritano endemoniado. Hoje em dia seria como ofender sua mãe e falar daí para baixo. A coisa foi séria. Mas Jesus em nenhum momento considerou refutar a primeira acusação de que ele era samaritano, porque essa acusação era um tanto que preconceituosa. E para Jesus não havia nenhum mal no samaritano, até porque ele se ilustrou como um bom samaritano, que vai ao encontro do necessitado, enquanto que a religião passa de largo. Então aqui havia uma acusação um tanto que preconceituosa. Ele nem toca no assunto. Mas a blasfêmia, aí ele responde, eu não estou com demônio. Eu não sou lunático, eu não sou mentiroso, eu não sou endemoniado, eu não sou nenhum charlatão.
mas eu estou aqui dizendo para vocês aquilo que o Pai me mandou dizer. Eu vim ao mundo para fazer a vontade de Deus. As declarações de Jesus feitas até então eram declarações que, na verdade, era uma obediência completa à missão que o Pai lhe confiara na eternidade e que ele haveria de cumprir durante o seu ministério aqui na terra. João 3, verso 34, num comentário do apóstolo João a respeito de Jesus, ele diz: pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. Era essa a visão que o apóstolo João tinha do seu Senhor. Deus o enviou, Deus lhe deu palavras, Deus lhe deu um Espírito sem limites para que ele pudesse aqui cumprir a missão profética, sacerdotal, real, dando vida à vida daqueles que nele crescem. Jesus honrou ao Pai com a sua vida, enquanto que seus ouvintes destoavam daqueles que eles se diziam ser filhos, à medida que não consideravam Jesus como o prometido de Deus no Antigo Testamento. Eles se diziam povo de Deus, eles se diziam propriedade exclusiva do Senhor, eles se diziam a nação santa, mas quando veio o Santo de Deus, eles se opuseram ao Santo de Deus, eles blasfemaram contra o Santo de Deus, eles desprezaram o Santo de Deus. Conforme João diz no seu primeiro capítulo, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eles o rejeitaram, o agrediram com palavras, até mesmo conspiraram para com o seu assassinato. Se diziam descendentes de Abraão, se diziam filhos de Deus, mas conforme o próprio Jesus os confrontou com o comportamento deles, com a ética deles, eles estavam muito longe de serem descendentes de Abraão ou filhos de Deus. Eles, na verdade, eram filhos do diabo. É muito contraditório que aqueles que se diziam filhos de Deus justamente escolhessem agredir aquele que era o santo de Deus. Eles se diziam filhos de Deus, mas cegos pela arrogância da sua religiosidade, eles não conseguiam enxergar que Deus glorificava o seu filho. E de que modo Deus glorificava o seu filho? Dando ao seu filho um espírito sem limites para realizar sinais e maravilhas em que o próprio povo olhava para ele e dizia: ele é diferente, nunca vimos algo igual, ninguém fala como ele. E essas eram muitas das afirmações ditas pelo povo durante o ministério de Jesus. Mas como é que Jesus lidou com essas ofensas? Jesus foi reativo? Jesus fez como nós fazemos? Quando alguém nos xinga, qual é a nossa reação natural? É dizer: vai você então. É sempre a reação natural. É você querer responder violência com violência. Quando alguém te corta no trânsito, qual é a sua reação natural? Você é humano, e aqui é o pior do que existe na nossa humanidade. Nossas reações não são nada cristãs. Nossas reações não são nada cristãs, ainda que em nossas ações a gente procura sempre ser bem disciplinado em nossas ações, as reações é que mostram quem de fato nós somos. Quando você surta em casa, quando você surta no seu trabalho, quando você explode com pessoas do seu relacionamento, seja ele familiar, seja ele profissional, aí você está ali mostrando quem de fato você é.
um homem, uma mulher, um jovem e uma criança miserável, carente da graça divina. Jesus estava sob forte oposição. Mas ele não retruca na mesma moeda. Ele não procura se autoafirmar, como é muito comum hoje em dia, nessas disputas. Parece que vivemos um tempo de disputa, né? É disputa entre esquerda e direita, é disputa na teologia, é Calvino ou é Armínio, é esquerda e direita, é Flamengo ou Fluminense, apesar de que o Fluminense não é mais, né? Desculpa, Lucas, mas não é mais o Fluminense. É Flamengo ou Palmeiras. Tudo no calor das emoções. E a gente vai fechando as portas, simplesmente fechando as portas do Evangelho, quando na verdade nós deveríamos abrir as portas e mostrar a luz do Evangelho. Vamos fechando as portas para que nos promovamos, dizendo aquilo que nós pensamos. Não, irmãos. O que realmente importa não é a sua autopromoção. O que realmente importa é a missão. Você entende isso? Você compreende que o que realmente importa não é o teu nome, não é a tua reputação. O que realmente importa é o nome de Cristo. O que realmente importa não é o teu sucesso pessoal. O que realmente importa não é o sucesso dessa comunidade. O que realmente importa é a expansão do reino. E que essa comunidade, que eu e você, que nós possamos nos sentir alegres e contentes por sermos participantes desse movimento, que é o movimento do Espírito Santo, e que não apenas usa a nós, e não apenas usa a nossa tradição religiosa, mas usa também outras tradições religiosas que amam esse Cristo como nós o amamos. Vivemos um tempo onde as pessoas estão se afastando em suas opiniões, ao invés de convergirem naquilo que é ponto central na vida cristã. O modo como Jesus tratou os seus ofensores foi muito propositivo. Ele não abaixou o sarrafo, ele não foi na discussão no mesmo patamar deles. Ele continuou expondo a luz do Evangelho. Ele continuou expondo a luz do Evangelho àqueles que o desprezavam, porque nisso ele revelava qual era o propósito da sua vida, o propósito da sua vinda ao mundo, que era salvar, inclusive aqueles que o chamaram de samaritano, inclusive aqueles que o chamaram de possuído por demônio. Ele veio para salvar, porque esse é o amor de Deus. É um amor tão grande, é um amor tão profundo, é um amor sacrificial. João 3,16. Sua preocupação, a preocupação do Senhor Jesus, não era devolver a agressão, mas sim manter o seu foco na missão. Pergunto a você, meu irmão, quando você é agredido, quando você é desprezado, quando você sofre oposição por causa da sua fé em Cristo, qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a nossa resposta? Pedro, escrevendo à igreja perseguida, ele disse qual deveria ser a sua resposta. Estejam prontos a dizer qual é a razão da vossa esperança. 1 Pedro 3,15. Estejam prontos, santificai-vos, para que vocês então estejam prontos a dizer qual é a razão da vossa esperança. Verso 16, não pode deixar de ser lido, porque isso tem que acontecer com amor, com respeito, com espírito de mansidão, com gentileza. Firmeza não é falta de educação. Você pode ser firme, mas ao mesmo tempo que gentil, cordato com as pessoas que pensam diferente de você.
Jesus estava ali lidando com pessoas que pensavam diferente dele, mas ele era propositivo em sua missão. Eu tenho que falar aqui, porque entre esses, talvez esteja alguém que vai, não agora, porque parece que o coração agora está meio que fechado, mas em algum momento, quem sabe, ele não vai seguir os meus ensinos. Ele então, seguindo os meus ensinos, vai encontrar a verdade que liberta, e encontrando a verdade que liberta, ele terá a vida eterna. Jesus oferece vida eterna a todos quantos se dispõem a seguir os seus ensinos, mesmo que, em um dado momento da história, estes sejam os seus maiores opositores, estes sejam aqueles que mais o ofendem. E às vezes, meu irmão, a pessoa que mais te ofende é o futuro irmão que você vai ter em Cristo Jesus. Aquele que fala assim, eu amo essa mensagem, ela é tão linda, esse aí às vezes não vai dar em nada. Entendeu? Mas aquele que te afronta, aquele que te perturba, aquele que te persegue, lá na frente, ele vai te pedir perdão e você vai chamá-lo de irmão. E pasmem, vai ser um grande irmão que você vai ter. Um grande irmão na fé. Certamente, num grupo como esse, haveria algumas experiências de pessoas que eram seus inimigos, mas se tornaram mais do que amigos, irmãos. Eles se opunham, não porque eles não gostavam de você, eles não gostavam da sua fé, mas o teu testemunho, a tua prontidão em propor a exposição da luz do Evangelho, através da sua vida, fez com que o Espírito trabalhasse nesse coração endurecido de tal modo que não havia como ele resistir à mensagem do Evangelho. Jesus oferece vida, e oferece vida a todos. Não é somente para gente cheirosa, bonitinha que frequenta a igreja todos os domingos, mas é para o mais vil pecador. Aquele que você diz, esse aí não tem mais jeito, porque não sou eu nem você quem diz quem tem jeito e quem não tem jeito, mas é o Senhor quem define todas as coisas. Seguir os ensinos de Jesus, o que significa isso? Que segundo o Mestre nos dá vida, que nos faz sermos libertos da morte. Seguir os ensinos de Jesus, guardar a palavra de Jesus, crer em Jesus, se apegar a essa mensagem, dizer sim, eu amo essa mensagem, obedecer essa mensagem, viver essa palavra. São todos termos similares que definem a vida de um discípulo. Alguém que não se vê longe da palavra de Jesus. Alguém que não concebe, por um minuto sequer da sua vida, se apartar da beleza, do encantamento de seguir a Jesus, de seguir os seus ensinos, de aprender com Ele. E de aprender, meus irmãos, relacionalmente. Isso inclui o elemento intelectual, mas não fica apenas no intelecto, ele mexe com as minhas entranhas e com a disposição da minha vida. Ele me move para a comunidade. Não há como alguém dizer eu amo Jesus e esse amor por Cristo não o impulsione para a vida comunitária, para a vida de servo. Jesus honrou a Deus cumprindo a missão para que nós aprendêssemos com Ele a vivermos essa vida propositiva. O resultado de seguir os ensinos de Jesus é se ver livre da morte. Não necessariamente da morte física, porque essa nós haveremos de enfrentar, a não ser que Jesus volte antes. Do contrário, nós haveremos de enfrentar. Mas para aquele que tem Cristo como sua vida, Paulo diz, a morte não é o fim, a morte não é o fracasso, a morte é lucro. Mas aqueles homens estavam com o coração fechado, não queriam ouvir Jesus. Por quê?
arrogância, soberba, que a religião que supostamente diz que promove relacionamento com Deus, na verdade, distancia as pessoas do Senhor. Porque não pode se conceber, meu irmão, minha irmã, alguém se dizer religioso, cristão, se ele abriga no seu coração, sem nenhum constrangimento, a soberba, o orgulho, a arrogância. Entendam, todos nós temos isso. Todos nós. Só que um cristão verdadeiro, ele sabe que tem, isso o deixa muito constrangido e ele luta todos os dias para mortificar esses vícios do pecado, porque ele não é mais escravo do pecado. E às vezes, quando ele não está enxergando determinado vício do pecado, Deus o coloca em uma situação da mais tensa, da mais humilhante, para que ele então, pela graça, consiga enxergar: olha, eu estou enxergando nessa luta um problema sério em minha vida que necessita da graça do Senhor. De tal modo que até dos problemas nós damos graças a Deus, não pelo problema, mas pelo modo como Deus nos trata em meio a essas dores, para nos fazer enxergar certas coisas que, se estivéssemos na glória, na vitória, nunca conseguiríamos enxergar. Arrogância, orgulho, soberba, presunção impedem a experiência da salvação. Dos versos 52 até o verso de número 55, nós veremos isso acontecendo com esses judeus que haviam crido em Jesus. Iniciaram dizendo que haviam crido em Jesus, João 8,31, e agora estavam ofendendo Jesus, dizendo que ele era possesso por demônios. Para os ouvintes de Jesus, tanto Abraão como os profetas ouviram a mensagem de Deus, obedeceram a mensagem de Deus, e mesmo assim morreram. Então Jesus, ofertando vida eterna para aquele que ouvisse os seus ensinos, para aquele que ouvisse e obedecesse aos seus ensinos, eles então começaram a se sentir incomodados e falaram: olha, você é maior que o nosso pai Abraão? Você é melhor que ele? Quem é você para dizer uma coisa dessa? Se o nosso pai Abraão, se os profetas ouviram e morreram, você é maior do que eles para dizer isso que você está dizendo? Jesus causou um incômodo nos seus ouvintes, que fez com que eles começassem a questionar a sua identidade. Tudo que Jesus fez, eles não levaram em consideração. Os milagres realizados por Jesus, eles não levaram em consideração. As mensagens proclamadas por Jesus, eles não levaram em consideração. Mas uma vez que Jesus ali se posicionou como alguém que estava acima de Abraão e acima dos profetas, eles se sentiram ofendidos em sua religiosidade e falou: quem você pensa que é? Tudo que Jesus mostrou para eles não valia de nada, porque eles estavam movidos pela sua arrogância, da sua herança, da sua tradição religiosa que os impedia da experiência da verdadeira alegria que advém da promessa do Senhor. A verdadeira alegria vem, meus irmãos, da esperança de Jesus. E eles estavam perdendo a experiência da salvação, a experiência da verdadeira alegria, porque estavam tomados por arrogância. Jesus não tinha o objetivo de se promover. Ele era muito submisso ao plano de Deus. De tal modo que era Deus quem promovia Jesus. Jesus não precisava se promover.
porque era Deus quem o glorificava. E João, ele é bastante irônico. Deus glorificava Jesus e aqueles que se diziam filhos de Deus o chamavam de samaritano e endemoniado. Eles não conseguiam enxergar a identidade messiânica de Jesus ao ponto de o questionarem. Quem você pensa que é? Esses judeus religiosos, eles eram peritos na religião. Olha, eles eram bons, estudaram aos pés dos homens mais inteligentes dentro da tradição religiosa dos judeus. Mas em termos de conhecimento de Deus, eram ignorantes. E quando eu digo aqui ignorante, eles não tinham nenhum relacionamento. Era algo estranho. Eles conheciam a religião, eles destacavam a tradição religiosa deles, mas eu quero falar de vida. Eu quero falar de vida na vida. Eu quero falar de algo que é encantador. Não a letra morta, mas aquilo que a letra nos aponta. Nisso eles fracassavam, porque eles estavam conversando com o Filho de Deus, mas blasfemavam dele e ainda perguntavam: quem você pensa que é? Em sua arrogância, eles discutiam com Jesus, enquanto Jesus mantinha-se firme em sua missão de honrar Deus, cumprindo a sua missão, inclusive, quem sabe, salvando a vida de muitos daqueles que naquele momento, na sua ignorância, na sua arrogância, na sua presunção religiosa, o perguntavam: quem você pensa que é? Ao invés de arrependimento, meus irmãos, naquele momento, daquela conversa que já se estendia, essa conversa, meus irmãos, começa lá em João 8,12, quando Jesus diz: eu sou a luz da vida. Começa lá em João 8,12, foi uma conversa bastante extensa. Nós tivemos aqui que dividir João 8 em várias partes, porque foi uma conversa longa. Mas Jesus foi a todo instante propositivo. Eu sou a luz da vida, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu sou a verdade que liberta, eu sou a verdade que a religião tenta silenciar, mas não tem como me silenciar. Eu vou continuar pregando propositivamente, eu vou continuar anunciando essa mensagem. E aqui nos versos finais, do 56 ao 59, ele traz à tona a figura de Abraão, que era, meus irmãos, uma figura muito importante na cultura dos judeus, assim como é na cultura cristã. A figura de Abraão é uma figura importante, e eles tinham Abraão em alta estima. Em muitas oportunidades, João 8, eles citaram Abraão: nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Contudo, eles não imitavam a fé de Abraão, não imitavam o comportamento de Abraão. E conforme Jesus, o grande nome da história dos judeus, Abraão, ele viu o seu dia, o dia do Senhor Jesus, e com ele se alegrou. Jesus, meus irmãos, ele associou a promessa da vinda do Messias com ele mesmo. Eu sou o Messias, eu sou o Salvador, que Abraão lá no passado viu e se alegrou. Aquilo o deixou contente, feliz, satisfeito, realizado. Aqueles homens ignorantes, arrogantes, presunçosos, nesse momento foram um tanto que grosseiros na interpretação das palavras de Jesus. Porque o que eles disseram? Lá vem ele. Está dizendo que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Você não tem nem 50 anos. Eles não compreendiam que Jesus estava dizendo lá atrás
o Abraão olhou para esse momento da história e se alegrou. O momento da minha vinda. Porque, na verdade, não só Abraão, todos os homens do passado, eles aguardavam a vinda do Messias. E quando ele veio, os seus não receberam. Preferiram ofendê-lo, preferiram persegui-lo, preferiram conspirar para com a sua morte. O chamaram de samaritano, o chamaram de possesso de demônio. E, inclusive, estavam prestes a pegar em pedras para matá-lo. Porque nessa hora em que eles grosseiramente disseram: você não tem nem 50 anos, como é que você pode ter visto Abraão? Jesus então diz de forma bastante clara: antes que Abraão existisse, eu sou. Usando ali de uma expressão que é uma expressão que remetia a Êxodo 3,14. A expressão com que Deus se revelou a Moisés, como aquele que era, é e sempre será, o eterno, o soberano. E Jesus então ali estava se associando com o Pai que está nos céus. E nessas horas da grosseria nas palavras, eles partiram para a agressão física. O que se deveria esperar, meus irmãos, o que geralmente nós esperamos quando expomos o Evangelho? Nós esperamos arrependimento. O que geralmente nós esperamos, o que nós queremos, ansiamos que aconteça é que as pessoas, elas acompanhem a mensagem e diante do que elas ouviram, elas então se encantem com essa mensagem e digam: eu quero, Senhor, eu me arrependo, perdão por tudo que eu falei. O que nós esperamos é que a expressão que surja dos ouvintes seja a expressão de Jó quando Deus se revelou a ele: Senhor, antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu me arrependo no pó e na cinza. Olha, Senhor, não considera aquilo que eu falei, por favor. Mas não. Esses homens, diante de tanta luz do Evangelho que foi exposta a eles, isso é graça. Eles tiveram a oportunidade não de ouvir um grande pregador, mas o Filho de Deus expondo a mensagem do Evangelho de modo irretocável, porque todos nós tentamos imitar, mas ele é o original, expondo a luz do Evangelho com graça, com respeito, com educação, com cordialidade, sem baixar o nível, sendo propositivo. Não houve arrependimento e fé. O Deus que se revelou a eles, o Salvador do mundo, sofreu o desprezo deles ao ponto que eles pegaram em pedras e ameaçaram arremessá-las contra Jesus. E Jesus só não foi morto naquele dia porque ele é o Messias. Então quem definiria a hora de sua morte não seriam os judeus. Tudo estava em suas mãos. Meus irmãos, quero trazer aqui algumas considerações finais a partir desse texto, onde nós aqui destacamos a seguinte ideia: Jesus honrou Deus, mesmo sofrendo desprezo, permanecendo firme na sua missão, para que os que guardam seus ensinos pudessem obter vida. Ele foi até o fim propositivo. Ele foi paciente. Ele lidou com aqueles que o desprezavam com muita paciência. Porque a intenção dele não era defender a sua reputação. A intenção dele não era se projetar. A intenção dele era apenas fazer o que Deus manda, de modo que pudesse levar as pessoas até a cruz, e na cruz elas pudessem ter vida. Diante desses fatos, meus irmãos,
eu quero aqui deixar 3 considerações para a sua vida. A primeira delas é: seja propositivo em sua vida cristã. E o que significa ser propositivo em sua vida cristã? É não querer ficar defendendo a si mesmo, defendendo a sua reputação, defendendo a sua honra, dizendo para as pessoas: olha, você não sabe com quem está falando, hein? Aqui é o pastor Flávio, da Primeira Igreja Batista. Eu não tenho que me defender, eu não tenho que ficar reivindicando a autoridade, eu não tenho que fazer isso, e você também não. Não temos que perder nosso tempo se autopromovendo, fazendo o famoso marketing, porque hoje em dia o mundo vive em torno do marketing. E o que mais vemos por conta do marketing é a disseminação escandalosa da mentira. É mentira para tudo quanto é lado que a gente não sabe mais o que fazer. É algo escandaloso, que constrange. Você vê de um lado, é mentira. Você vê do outro, é mentira. E o pior de tudo é quando a gente dissemina essa mentira. Não busque sua promoção, mas busque servir. Mesmo aqueles que te desprezam, mesmo aqueles que se opõem a você, mesmo aqueles que difamam você, mesmo aqueles que te atacam, seja propositivo. Mostre a luz do Evangelho para eles. Seja intencional. Compartilhe Jesus. Se não for possível com palavras, porque talvez essas pessoas não queiram ouvir suas palavras, que sejam com seus gestos e suas atitudes, mas compartilhe Jesus. Não faça da sua vida uma trincheira, em que você a todo instante está detonando bombas, granadas teológicas para atingir A, B ou C. É perda de tempo. Apenas diga para as pessoas o quanto essa mensagem ela é significativa para você. Ela é significativa para você? Esse Jesus, ele é significativo para você? Você consegue conceber a sua história sem conhecer Jesus? Você imagina onde você estaria se não conhecesse Jesus? O que seria da sua vida? Você, ainda que você não se conheça completamente, mas pelo que você conhece de si mesmo, onde você estaria se Jesus não tivesse se revelado em sua vida? Que tipo de ser humano você seria se Jesus não tivesse aberto o teu coração e colocado vida na sua vida? Meus irmãos, então, seja propositivo. Creia nessa mensagem do Evangelho. Viva essa mensagem do Evangelho. Proclame essa mensagem do Evangelho. Não busque ser um perito em religião, que ao mesmo tempo se torna um ignorante no conhecimento de Deus. Conhece religião como poucos, mas não sabe se relacionar, e mais, não está disposto a se relacionar. Não quer se relacionar. Meus irmãos, eu sei que nós somos pessoas diferentes. Eu sei que a psicologia tem nos ajudado muito a nos entendermos, dando nomes a distúrbios, transtornos, mas com todas as nossas debilidades, tanto físicas, mentais, emocionais, entendamos, irmãos, com o nosso jeito de ser, todo mundo quer ter amigo. Todo mundo quer pertencer a um grupo, todo mundo quer amar e quer ser amado. Basta você lembrar da sua época de escola. Qual era a sua preocupação na escola? Você estava preocupado com matemática? Você estava preocupado com biologia? Ou você estava preocupado em fazer amigos?
duvido aqui se tinha alguém aqui que não via a hora daquele professor vir falar sobre função exponencial. Você era desses? Não era. A gente não vivia, mas a gente gostava daquele professor. E por causa daquele professor, a gente acabava gostando da matemática. E às vezes, aquele outro professor foi quem te inspirou a fazer determinada graduação. Eu, particularmente, fiz teologia muito impulsionado pelos meus líderes na época de adolescente. Eu tinha uns líderes que eram cabeçudos, os caras eram muito bons. E fiz depois geografia, inspirado por um professor de geografia aposentado, era aposentado do Banco do Brasil e foi dar aula de geografia na minha escola. Ele só me deu 1 ano de aula. Foi o meu último ano do ensino fundamental. Bastou, só esse ano bastou para mim, para amar geografia. Então, até nessas coisas que a gente faz porque a gente começa a amar as pessoas. A gente começa a se relacionar com as pessoas. Então, meu irmão, não seja um perito de religião que acaba se desconectando dos relacionamentos com Deus, com a igreja. Ah, mas eu tenho dificuldades. Sim, eu também tenho dificuldades. Quem disse que eu não tenho dificuldade de propor relacionamentos? Mas, com a graça de Deus, vamos vencer essas nossas dificuldades e vamos fazer relacionamentos. Vamos construir relacionamentos. Vamos aprender a amar. E vamos seguir expondo a luz do Evangelho. Que quem conhece a Deus busca os ensinos de Jesus. E os ensinos de Jesus nos remetem, em última instância, ao amor ao próximo. E não uma vida arrogante, e não uma vida presunçosa, e não uma vida em que eu me fecho. Não, mas uma vida em que eu me abro, eu me relaciono. Porque eu não vim para a igreja para ouvir uma mensagem, eu vim para a igreja para ser igreja, para me relacionar. A igreja não é só sermão. A igreja é relacionamento. Você entende isso? O sermão, na verdade, é para me impulsionar ao relacionamento com Deus e com a igreja. Agora, se o sermão só serve para eu ficar com um cabeção teológico, mas um corpo franzino de quem não se movimenta em direção a Deus e ao próximo, de que adiantou esse sermão? Então, faça valer a pena esse tempo que você ouve uma mensagem, sendo propositivo consigo mesmo, aplicando essa mensagem nas suas relações, amando ser igreja, querendo ser igreja, servindo, porque é nisso que nos achamos como igreja. Aqueles homens eram os peritos da lei. Tanto é que eles gostavam de destratar o povo. Não, meu irmão. Eu não sou contra nós estudarmos. Temos que estudar. Mas a gente não pode perder o contato com as pessoas. Estude muito. Se aprofunde. Tem oportunidade de graduar? Gradue. Tem oportunidade de fazer um mestrado? Faça. Um doutorado? Vá. Vai para fora para estudar. Vai, faz. Mas não perca o contato com as pessoas. Por quê? Aí você perdeu a sua vida. Porque de que adianta saber tanto se você não compartilha com alguém? E mostra para essa pessoa que não é só um conhecimento, mas é algo que te encanta. Que é isso que o povo precisa. Ver em nós que o Evangelho nos encanta. Que a gente não vem aqui no domingo à noite, porque tem que vir. Não, é porque isso aqui é encantador.
Eu amo estar aqui. Isso aqui para mim é encantador. Eu não me vejo em outro lugar senão aqui. Ainda que não fosse pastor. Não é porque eu sou pastor que eu estou aqui, porque antes de ser pastor, eu fui por muitos anos membro de uma igreja e não achava concebível estar em casa, quando eu poderia estar aqui. Então não é isso, irmãos. A gente dá muitos avisos ao mundo, não apenas com aquilo que a gente fala, mas com aquilo que a gente faz. A gente comunica muita coisa ao mundo com aquilo que a gente faz. Então, mostre que isso aqui é uma experiência que não cabe negociação. É inegociável estar aqui. É inegociável conhecer Jesus. É inegociável me relacionar com os meus irmãos. E por fim, trago como última consideração para esta noite, meus irmãos. Jesus é aquele que honrou a Deus, sendo obediente à sua missão, para que nós pudéssemos encontrar vida. E nós encontramos vida em seus ensinos. Não desperdice esses ensinos. Nem sempre você terá a condição de poder ouvir esses ensinos. Tem gente no mundo afora que por N situações perderam essa oportunidade de ouvir esses ensinos. Não perca a oportunidade de ouvir esses ensinos, respondendo adequadamente a esses ensinos. Às vezes, meus irmãos, pode acontecer de você ouvir o ensino, não gostar do que foi dito, e só não pega em pedra porque não tem pedra. Mas o seu coração fica petrificado, quando na verdade ele deveria estar diante dessa luz que foi exposta, bem amolecido, bem sensível, bem contrito e disposto a uma mudança de vida. Jesus passou um considerável tempo, meus irmãos, discutindo, no bom sentido, discutindo com homens que se recusavam a aprender com ele, porque não acreditavam na sua identidade, de que ele era o Salvador. Lhes foi ofertada a graça da liberdade, mas eles preferiram viver no engano de uma falsa liberdade promovida pela religião. De uma religião que não mais glorificava a Deus, porque ela perdeu de vista o propósito da religião judaica. A religião judaica vivia na esperança do Messias. O Messias veio, mas eles não o reconheceram. Eles se diziam conhecer a Deus, mas não conseguiram discernir o Filho dele. O que se esperava era arrependimento e fé. Mas o que veio foram palavras violentas e, sobretudo, uma disposição de, inclusive, assassinar Jesus. Porém, pacientemente, Jesus foi expondo a luz. Assim como pacientemente, ao longo da história, Deus, por meio dos seus homens e mulheres que pregam a palavra, está expondo a luz. E que diante dessa luz exposta, dessa porção da luz do Evangelho exposta nesta noite, que você possa reconhecer a rocha eterna que é o Senhor Jesus. E constrangido em seu coração, você possa render-se a Ele, confessando como Senhor e Salvador de sua vida. Amém? Vamos orar? Querido Deus, aqui entramos na Tua presença com gratidão por aquilo que o Senhor nos propôs de reflexão nesta noite. Que a Tua igreja aqui possa ser uma igreja propositiva, não se abdicando da sua missão, que é expor essa luz, mas expor essa luz do Evangelho com graça, com fidelidade e com muito amor. Entendendo que essa exposição tem que acontecer dentro de um ambiente relacional. E entendendo que essa exposição deve
desafiar as pessoas ao arrependimento e fé. Cuida de cada coração nesta noite aqui, em nome de Jesus. Amém.